Oi, eu sou Fernando Oliveira e esse daqui é o Defesa Física. Hoje eu vou explicar como é que funciona o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado em seu conceito, deixando suas equações para a parte do vídeo que eu explico matematicamente os assuntos. Pronto, já vamos começar imaginando uma situação. Se você tem um carro que está ultrapassando o outro, por exemplo, numa corrida, você vai ter, obviamente, que o carro que está sendo ultrapassado está mais devagar do que o outro. Aquele carro que está ultrapassando, ele possui uma velocidade naquele momento maior do que a do outro carro e por conta disso ele está ultrapassando ele. Outra situação também que nós podemos ter é quando a gente tem os carros disparando do ponto de saída. Quando você, por exemplo, tem uma corrida de novo em que os carros precisam sair do início e quem sair na largada mais rápido, tiver uma aceleração maior, ele vai sair na frente. Na largada ele vai sair na frente e ele vai conseguir começar em vantagem. Mas vamos ver como é que funciona essa questão de velocidade e aceleração e como se quantiza essa ideia. A ideia de velocidade não é tão complexa de se imaginar porque a gente está em todo momento, por exemplo, se movimentando em carros, ônibus, transporte público, algo do tipo. E você tem um velocímetro lá que mostra situações que aparecem valores seguidos de termos como os quilômetros por hora. Ou na própria física, provavelmente você escutou depois que começou a ver física, o termo metros por segundo. Isso é porque a velocidade ele vem como uma mistura entre a posição e o tempo. Na realidade é uma variação da posição baseada no tempo decorrido. Com isso você tem uma velocidade. Mas a velocidade em si você vai ter dois tipos de velocidades diferentes. Você vai ter a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média vem como uma quantização da velocidade quando você tem uma média, como o nome já diz, dessa velocidade quando ela se movimenta de um ponto ao outro em determinado tempo. Você só vai precisar, nesse caso, da sua posição final inicial, da sua variação da posição, baseado no tempo decorrido. Com isso você vai ter que ele tem uma velocidade média, que com aquela velocidade média ele consegue sair do ponto A até o ponto B naquele tempo. Mas ela não leva em consideração se o carro parou no meio do caminho, se ele acelerou, se ele freou no meio do caminho. Ele só vai dar uma média dessa velocidade nesse determinado tempo. O que muda na velocidade instantânea, porque como o nome já diz, é qual é a velocidade do objeto do corpo naquele determinado instante. E como é que você faz isso? É só você começar a pegar o tempo e começar a diminuir o seu intervalo. Porque quanto mais diminuto, mais próximo ele vai chegar do exato instante que você está calculando. E para calcular isso, você precisa de um cálculo diferencial, porque você vai fazer com que o tempo ele fique tão pequeno, mas tão pequeno que ele chegue bem próximo de zero, não podendo ser zero, ele tende ao zero. Porque se ele for zero, não é possível fazer esse cálculo, porque nenhum número é divisível por zero. Então aí você já tem as diferenças entre velocidade média e velocidade instantânea. A questão da velocidade média, você começa a perceber que tem algumas situações em que a velocidade média, mesmo que alguma coisa se movimente, vai ser zero. Porque ele vai tratar da variação do espaço sobre a variação do tempo. E essa variação do espaço, quando você sai de um ponto, vai para outros lugares e volta para o mesmo ponto, quando você analisa toda essa situação, você vai ter um ponto final sendo igual ao inicial. E como eu disse no outro vídeo, para você calcular essa variação do espaço, você tem que pegar o final menos o inicial. E esse final menos o inicial vai ser igual a zero, porque o final é igual ao inicial. E quando você pega dois números iguais e subtrai, você tem um valor que é zero. O tempo nunca vai ser zero, porque o tempo ele sempre vai estar indo para frente, ele vai sempre estar indo num sentido positivo, basicamente. Então sempre vai passar algum intervalo de tempo. Então a situação que você pode ter é que, se você foi em algum canto e voltou para o seu ponto inicial e você quer analisar todo esse trajeto, você vai ter uma velocidade média que vai ser igual a zero, porque essa variação do espaço em todo o trajeto vai ser igual a zero. Agora na física, às vezes eles vão criar um mundo perfeitinho para você fazer seus cálculos, e é nesse meio que se entra o movimento retilíneo uniforme, que é um movimento reto e uniforme. É um movimento onde a velocidade não vai variar.
principalmente por ela estar em linha reta, tem que estar em linha reta, porque a velocidade sendo vetor, quando você altera a direção do corpo, você está alterando sua velocidade. Mesmo que seu valor absoluto, seu módulo não altere, quando você faz essa alteração de direção, você altera a sua velocidade, porque você altera o vetor. Você altera o vetor da velocidade. Com isso, quando você tem um movimento reto e uniforme, que a velocidade não varia e que ele sempre vai em linha reta, então, meu amigo, nessa situação, a velocidade instantânea pode se igualar à velocidade média, porque é uma questão de pensamento lógico. Se você vai ter um objeto que vai sair do ponto A até o ponto B com a mesma velocidade em qualquer ponto, se você calcula essa média, por exemplo, ele foi do ponto 0, aquela questão de posição 0, até a posição 10, e demorou 5 segundos. Essa velocidade média, em tese, seria 10 metros dividido por 5 segundos, 2 metros por segundo. Velocidade média, que não atribuiria se o objeto parou ou se ele acelerou ou algo do tipo. Mas o tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme, já está dizendo para mim que ele não fez nada disso. Então, a qualquer instante naquele movimento, a qualquer instante naquela posição, ele vai estar com a velocidade que é igual a 2 metros por segundo. Porque se ele foi do 0 ao 10 em 5 segundos, eu posso atribuir que ele foi do 0 ao 5 em 2,5 segundos. E com isso eu vou continuar com a velocidade média de 2 metros por segundo, continuando assim com a minha velocidade instantânea sendo também 2 metros por segundo, em qualquer instante de tempo, em qualquer ponto daquela trajetória, daquela linha reta. Agora, análogo a como funciona a velocidade, eu vou explicar como funciona a aceleração para entrar na ideia de movimento retilíneo uniformemente variado. Porque como a gente já fala, a velocidade ela vai variar, não em direção, porque o movimento ainda é reto, mas ela vai variar em seu modo, que é a aceleração. A aceleração ela vem com uma variação da velocidade de acordo com o tempo. Você pode ainda ter no futuro uma aceleração da aceleração, que é como essa aceleração varia de acordo com o tempo. Você sempre vai ter uma variação de acordo com o tempo nesse tipo de análise. Então essa própria aceleração vai ser o quanto a velocidade variou de acordo com o tempo. E baseado nisso você vai ter uma equação maior, como eu já falei, explicarei na parte matemática, mas o conceito de como ele funciona é basicamente esse. É uma velocidade que ela vai alterar, por exemplo, teve aquela ideia de que ele estava a 2 metros por segundo, mas se depois ele foi de 2 metros por segundo até 8 metros por segundo, você tem que ver quanto tempo demorou para ele fazer essa alteração, e com isso você vai ter a sua aceleração. A mesma coisa da velocidade tendo a média instantânea, a aceleração vai ter uma aceleração média, que é para você ver como essa aceleração variou de acordo com o tempo em 2 pontos específicos, e a aceleração instantânea. Como eu estou falando de movimento que é uniforme, reto, variado, eu vou ter uma situação em que a aceleração instantânea é igual à aceleração média. É aquele negócio perfeitinho, tá ligado? E com base nisso, você vai ter um movimento em que o objeto está acelerando ou desacelerando, dependendo do que está acontecendo. A situação tem que se analisar para ter uma ideia. E com base nisso, você vai quantizando e vai fazendo os cálculos do que está acontecendo e prevendo coisas, tipo qual posição ele vai estar em determinado momento. Aí às vezes você vai ter dois corpos que estão a determinadas velocidades e determinadas acelerações, e você vai calcular quando é que eles chegam no mesmo ponto, quando um ultrapassa o outro, esse tipo de coisa. Agora, uns conceitos básicos que se tem que ter em mente quando se trata de velocidade e de aceleração é que quando a velocidade ela é algo positivo, você vai ter um movimento que é progressivo, porque a posição do objeto ela está variando de forma positivamente de acordo com o tempo. E quando você tem um movimento que ele é negativo, uma velocidade negativa, você tem um movimento retrógrado. Quando você tem uma aceleração positiva, você vai ter um movimento acelerado, e quando você tem uma aceleração negativa, você vai ter um movimento retardado, porque ele está retardando a sua velocidade com o tempo, e em determinado momento você vai ter uma velocidade negativa se essa aceleração continuar negativa. Dando uma ideia de como funciona o próprio carro,
aceleração, você tem um acelerador lá. Quando você pisa no acelerador, você acelera, você está no movimento acelerado. Quando você aperta no freio, você está no movimento retardado, porque o próprio freio funciona como uma aceleração negativa, porque ela vai contra a velocidade do veículo. Esse foi o assunto de como funciona o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desses vídeos que eu estou fazendo e que vai entender física baseado na minha explicação. Espero realmente que tenha gostado e tchau!